Bom dia a todos, bem-vindo a nosso painel. Este painel ia para acontecer em inglês, mas finalmente vamos fazer esse painel de uma maneira um pouquinho bilíngue. Uma parte vai ser em inglês e uma parte vai acontecer em português. Eu vou começar me apresentando e depois apresentando as três pessoas que fazem parte deste painel. Meu nome é Richard Lawrence, eu nasci na Inglaterra, em Londres, moro aqui no Brasil desde 2001. Eu sou fundador de um startup que começou justamente dentro do ambiente da minha casa. Nome da minha empresa é PowerTalk Brasil. Eu ajudo empresários, acadêmicos, advogados, financeiros a comunicar melhor em inglês e em português para conferências internacionais e para eventos internacionais. Apresentações, habilidades em apresentações, coaching e comunicação. E essa empresa é uma empresa que existe desde 2017 aqui em São Paulo. Eu tenho o grande prazer de apresentar os três palestrantes hoje. Primeiro, vamos ouvir por vídeo, em inglês, o Shlomo Maital. O Shlomo é professor emérito e dirige o Zvi Grilkes Research Data Center no Samuel Nieman Institute for Advanced Studies in Science and Technology, na Technion, Israel Institute of Technology. Ele foi diretor acadêmico do TIM, que é o Technion Institute of Management, que é um dos principais institutos de desenvolvimento de liderança executiva de Israel, e pioneiro em métodos de aprendizagem-ação. Ele trabalhou como professor visitante de verão durante 20 anos no programa MIT Sloan School of Management of Technology. Ele é autor e co-autor, o editor, de 14 livros, alguns deles traduzidos para 7 idiomas. Ele foi cofundador da SAB, Society for Advancement of Behavioral Economics, e oferece especialização online em Startup Entrepreneurship, Cracking the Creativity Code, pela Coursera, e tem mais de 30 mil estudantes inscritos nos seus 4 cursos. Segundo, vou apresentar o senhor Eduardo Conejo. Ele é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas, onde também se especializou em Computational Mechanics. Ele possui um MBA em Gestão Estratégica de Negócios pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação Castelo Branco e especialização em Gestão Estratégica e Inovação Tecnológica pela Unicamp, além de especialização em Gestão de Projetos pela USP, Universidade de São Paulo. Com mais de 30 anos de carreira, o Eduardo trabalha na Samsung desde 2013 e atualmente ele é gerente sênior de inovação da Samsung América Latina e responsável pelos projetos Samsung Ocean Center, Samsung Creative Startups e por projetos de inovação aberta. E nosso último palestrante hoje, nesse painel, é o professor Daniel Cunha Elias. Ele é diretor-geral do Instituto de Mackenzie de Pesquisa em Grafeno e Nanotecnologias, MacGraph, parte do Instituto Presbiteriano Mackenzie, situado em São Paulo. Ele é gerente de pesquisa, desenvolvimento
e inovação do mesmo instituto. Nesta função, ele coordena a equipe de pesquisadores do McGrath no desenvolvimento de pesquisa junto a parceiros industriais. Ele também é professor associado do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais, onde recentemente foi coordenador da frente de aplicações do projeto MG Grafeno, produção de grafeno a partir de esfoliação química de grafite natural e aplicações. Esse projeto implantou a primeira planta piloto de produção de grafeno no Brasil, sendo desenvolvido em parceria com a Federal de Minas Gerais, o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Daniel é bacharel, mestre e doutor em Física pela Federal de Minas Gerais. E, além disso, trabalhou como pesquisador associado da The University of Manchester, na Inglaterra, entre 2009 e 2012. Suas principais áreas de atuação são o estudo de fenômenos de transporte elétrico, materiais bidimensionais, nanotecnologia e desenvolvimento de tecnologias como grafeno. Então, vamos convidar, por favor, a ver o vídeo do professor Shlomo Maital. O Shlomo, lamentavelmente, não está vivo conosco. Ele gravou um vídeo esse último final de semana. Ele está atualmente viajando para os Estados Unidos, está em Los Angeles e, lamentavelmente, o fuso horário não permite, a diferença de fuso não permite ele estar conosco ao vivo. Porém, sugiro para o público que gostaria de fazer perguntas, eventualmente ter algumas dúvidas ou esclarecimentos, de mandar um e-mail diretamente para Shlomo. Ele aceitou com muito prazer receber suas perguntas por e-mail, e durante o vídeo, nosso time técnico vai colocar o e-mail do Shlomo ou dentro do chat ou diretamente na tela, para que vocês poderiam direcionar perguntas para o professor Shlomo, que precisam ser em inglês, ou podem mandar em português, e daí a gente faz a tradução. Então, vamos começar com o nosso primeiro palestrante, Shlomo Maital, e peço a gentileza da equipe técnica já colocar o vídeo dele nessa transmissão. Muito obrigado. Hello, I'm Shlomo Maital. I'm a retired professor at Technion, Israel Institute of Technology. I'm very pleased to join this webcast and to participate with my friends and colleagues, Eduardo and Daniel, in discussing aspects of learning and teaching entrepreneurship and in Israel and South Korea, Brazil, in a comparative fashion. Let me share my screen and we'll get underway. So in 20 minutes, I want to talk about the issue of can universities teach entrepreneurship, and share some of my research with you based on studies and surveys we've done at Technion. And we have been teaching entrepreneurship since 1987 at the Technion. That's 34 years almost. So why frame it as a question? Because I'm going to argue with you that, on my behalf, that probably we can't really teach entrepreneurship. We can teach tools that may help entrepreneurs, but we can help entrepreneurs as students learn to become entrepreneurs. And there's a big difference, and I'll explain what I mean. So let's get underway
and begin by defining creativity. There are many definitions. My definition is that creativity is widening the range of choice. This is in our book by my colleague and former student Arya Rutenberg and myself on aspects of creativity and how to implement it. Increasingly, universities are offering students an additional choice. In many countries, engineering and science students often look for a good job after graduating, but we're increasingly telling students, you have another choice. You can do a startup, and it's risky and difficult and really hard, but it's part of university's so-called third dimension goal, social responsibility. And in the post-pandemic era, this role is super important for universities. We've got to step up and help our nations rebuild and build back better after the terrible suffering of the pandemic. Now, in the webcast, participants in the audience, I believe there are present and future entrepreneurs, young people. I've taught in Brazil. I've met many young people. They're quite amazing. I hope we have many of you in this webcast. We also have educators who teach and mentor and help entrepreneurs. So I'm focusing on both of those audiences. For present and future entrepreneurs, is a startup life right for you? My argument will be, our job as educators is to help you try it with experiential action learning, real life wet simulations. Is startup life, is it right for you? Try it. Do a 3-day hackathon. Go without sleep for 3 days. Develop an idea, pitch it, build a team, test it, write a business plan, all those things. BizTech, a year-long competition. Try it. Try it while you're a student. You wouldn't buy an expensive suit without trying it on, or an expensive dress. Why choose or not choose startup life without really trying it? And there are lots of ways to try it out. For educators, our lesson, our life lesson at Technion, what we've learned over decades of teaching and working with entrepreneurs and creating entrepreneurs, is that entrepreneurship is an art. It's not a science. This is problematic because a science university tackles subjects as if they were science. And that's fine. There's research and so on, but it's an art, and we need to teach it like we teach architecture in studios as action learning, experiential. Try it, work on it, do it, write a business plan, pitch it, and then see if it suits you. The other main lesson I want to talk about today is that entrepreneurship is driven by culture. I taught for many years MBA students in Singapore. Singapore tried to become Silicon Valley. You put a lot of money into it. Singapore is not Silicon Valley. Only Silicon Valley is Silicon Valley. Israel is not Silicon Valley. Sao Paulo Valley is not Silicon Valley. Create your own Sao Paulo or Rio or whatever Valley, and not copy from others. Build it on your own culture. Do it on your own way. So I want to refer to a study that I did. We did a survey of Technion graduates, and according to our study of Technion graduates, and by the way, one Technion graduate in every 4 does a startup, and one female graduate in every 7. That's quite a high rate. And the question is, how come? And what do they learn at Technion? Does anything we do encourage them or motivate them? What? How can we share this information with our friends in Brazil?
So we did a big survey of Technion graduates. We asked them a lot of questions about what they did at Technion in terms of entrepreneurship, what they learned, what they took home, and what helped them. We're looking for the antecedents of actual startup behavior. A quick word about Technion. Technion is Israel's oldest science and technology university. It was founded in 1912, over a century ago, long before the country was founded, 36 years before. We graduate 2,500 or so undergrads annually in science and engineering, and one graduate in every 4 at some stage launches a startup. As I said, 1 female graduate in 7. We have high quality world-class science and engineering, 3 Nobel Prizes for faculty and 1 for a graduate. That's quite significant. And most important, Technion is the birthplace of Israel's high-tech industry. I can't even tell you where and when. It was founded in Professor Kidron's microelectronics lab, where he was given a request for a sophisticated component. He made it, and we realized we can do this ourselves. And our high tech drives 40% of our economic growth and half of all exports. So it's a vitally crucial part of Israel's economy. And it's a major reason why Israel has GDP per capita of $43,000, which is substantial. Israel is known as the startup nation. That comes from a famous book, bestseller translated to many languages, including Portuguese. Why do we have so many startups? A number of reasons, and many of them are cultural in nature, driven by culture. We have a history of successful improvisation going back to when the country was born. We were born in strife and war and attacked by numerically superior enemies and didn't have many weapons. We had to make mortars out of water pipes. So from our birth, Israel has in its DNA a culture of improvisation, making do. We live in a bad neighborhood, as you probably are aware of, and we've developed an appetite for uncertainty and risk because there's a lot of it every day. And wild ideas emerge from this, from an appetite for risk. And we're not afraid of failing. We understand that failing is a major part of innovation. There really is no failure, just a step in learning towards success. Israelis are stubborn and independent. They don't like being told what to do. We have compulsory army service. We're told what to do in the army, of course. When we finish our army service, we figure, I don't feel like being in a situation where people are telling me what to do, especially because the ones telling me what to do are dumber than I am. Israelis are stubborn, we're persistent, and we're democratic, small d, in the sense that we have low power distance. Sergeants are not afraid to speak up as if they were generals. And we have many loud opinions. And in our last election, believe it or not, we had 39 ballot slips for 39 political parties that you could choose. 39. A little bit of an excess of democracy. Let me summarize for you our main findings. So we think we have a model of how students come to decide to become entrepreneurs after their studies, during their studies at science and technology universities. We call it a stage gate model, and it's really the way products do R&D, way companies and teams do research and development. We think that entrepreneurs are created through a series of gates that students walk through, and sometimes the gate is closed and they never go through it. Often they go through them all and end up becoming entrepreneurs. Students have a variety of learning styles.
great universities like Stanford, MIT, and Technion offer a wide variety of entrepreneurship activities, different strokes for different folks. And as you'll see, many of the students who do start startups never do anything in college that has anything to do with entrepreneurship. They tackle it later, but some, half of them, in fact, do something. Entrepreneurial activities, they're neither necessary nor sufficient, but we think that we can help and we should be doing more. And I'll explain in a moment how we think universities can help those who have the DNA of being an entrepreneur. So our stage gate model says that students become entrepreneurs eventually by going through a series of doors. The first door is preparation. Preparation and simply being aware that this is an option. So we can help our students be aware that apart from just getting a job or getting employment, there are other options. They could do startups, and we make them aware of this, but really aware. So it's in the front of their mind by bringing them all kinds of stories and guest speakers. And then they reach intent, which is, maybe this is right for me. I'm not sure though, I don't know, but maybe it could be. I want to explore this. So we offer them some skills, and most important, the fifth stage gate, the fifth door, experiential, 3-day hackathons, 3-day startup, BizTech, year-long competitions, guest lecturers, and specialized hackathons in medical and software, artificial intelligence, so on. And finally, of course, the fourth door, the final door they walk through is through the action door, where they make the decision, either on graduating, many do it after getting experience for 3 or 4 years, and leave really good jobs at good levels of pay at high risk because they just want to do it and not lose the opportunity. We have 3 hypotheses which worked out. Experiential activities are the most impactful and most helpful to budding future entrepreneurs. And the students who became entrepreneurs, graduates from Technion, told us that. My friend Dan Shechtman won the Nobel Prize for Chemistry, I believe in 2011, discovered quasi-crystalline material, a great breakthrough. In 1980, he had the foresight to see that entrepreneurship would be crucial for Israel's future. And he launched a course together with me, which brought hundreds of students to listen to stories from visiting entrepreneurs, a narrative. And we told the entrepreneurs, the visiting speakers, no theory. Tell us the truth, tell your story, tell us about your failures, your mishaps, tell us like it is. This is the awareness stage that we brought to students. And finally, we found that a great many things students liked when they were as students in terms of entrepreneurship, including nothing at all, but a strong entrepreneurship ecosystem in a university needs to be varied and with many different components. We say in English, different strokes for different folks. That's true of our students. Here are some examples. Here are some things you can do in experiential programs. We have BizTech. It's a national Israeli competition. We choose 100 ideas, 100 applicants, 100 teams. We give them intensive mentoring for a whole year. They work on a business plan. They develop a prototype. And then we select 10 of them, and we have a grand finale and an overall winner. And some of them go on to start really successful startups. And even those who don't, during this year, they learn a lot because this is a wet simulation. This can help you learn, is this startup life for me?
or does it not suit me at all? We run 3-day startups. Now, this is kind of cool. We tell our students, come to room 801 in the electrical engineering building at 4 p.m. on Wednesday, and bring a pillow, because you're only going to get some brief naps. You're going to do a startup in 3 days. Pitch your idea. The best ideas are chosen. Teams form. The ideas are explored. They roam the campus in labs and try to develop prototypes, test the idea. They do a pivot. The initial idea wasn't great. Let's adapt it. Let's turn 90 degrees. They write a business plan. All of this without much sleep. Mentors are always there. I love mentoring this event. And then they make their pitch on the final day, and we declare a winner. Sometimes they get a bit of money, and then they go home to sleep for 12 hours. We have specialized hackathons. So we have hackathons devoted to medical technology, artificial intelligence, educational technology, depending on the specific interests. We have story time, guest lectures by entrepreneurs, as I mentioned. I'll tell you what we're lacking, and this is my own personal failure. We're lacking a basic required course for all Technion students in fundamental startup tools. 1 semester. What is a business plan? What is a profit and loss statement? What is accounting? What is cash flow? How do you manage on cash flow? Basic tools. And many of our startup entrepreneurs do not have these, and they learn it the hard way. And to be honest, we have an exceptionally high failure rate of startups. A small percentage succeed. More could succeed if they had basic tools. And failure isn't really failure because they get another chance, a second and a third, and maybe a fourth. So as I said, between 1 in 5 and 1 in 4 of our students do launch a startup. The red graphs show that 60% of those who launch startups participate in some form of entrepreneurial activity, but 40% never do anything on entrepreneurship during their whole period of studies. They learn the science, they learn the technology, which is crucial for technology-based entrepreneurship, but nothing to do with entrepreneurship. And those who don't launch a startup, half of them do some sort of entrepreneurial activity and then end up not doing a startup. Modestly, our role, I think, is quite modest, and basically involves helping our students simply explore, looking inward and seeing, does this suit me? Is this suited for me? And many find that the answer really is no. And I really can't claim that we have a tremendous impact on students. Entrepreneurship, startup entrepreneurship, taking the risk, leaving a good job, and our graduates almost all have great job offers. Leaving it is a big risk. And if you don't have the appetite for risk, if your DNA isn't suited to that, you're not going to do a startup. So in a sense, modestly, entrepreneurial activities do impact the decision to launch a startup. So we tested 3 specific ones. The Sechman course that I mentioned earlier from 1987, guest lectures, increase awareness, tell stories. And we do have students who said that opened the door for them. It started that mind thinking about it and eventually led to them doing a startup. Many love BizTech, and those who managed to take part in it and went through this painful, difficult, wet simulation during a whole year to create a winning startup and a business plan. And then the 3-day startups where student teams work without sleep in a highly compressed timescale under pressure, simulating the pressure of a startup. This graph, I'm getting into my last 2 minutes, so I will begin to summarize.
this graph shows how students rated on a scale of 1 to 5 the 3 key activities: the storytelling Schachman course, the BizTech, and the 3-day startup. And what we find is that 3-day startup that simulated the startup process, it swallows the rest on this radar graph in terms of what it contributed to the students. So one of my main conclusions here is think about doing this intensively and more than once, of course, many times, in different places, different faculties. Think about doing this intense 3-day startup, because our students said that it was the most effective in terms of learning. And we have some quotes here from students about how they benefited. So to conclude, for those of you who are budding entrepreneurs and who are thinking of doing a startup, try it first with a dry or a wet simulation. Participate in a hackathon. There are so many competitions. BizTech, mentoring is important. Make sure you do one where you get mentoring so you really learn from those who have done it and have experience. There are lots of mentors who are available. And above all, treat entrepreneurship as you would treat architecture or sculpture. How do you learn sculpture? You do it. You create a sculpture. How do you learn startup entrepreneurship? Try it. Give it a shot. Write a business plan. Come up with an idea. Change it, fix it, and so on. Entrepreneurship needs to be taught as an art, and it needs to be learned exactly like architects learn their art by drawing sketches of houses and buildings. So I'm out of time. My 20 minutes is up. Thanks again for participating. Thanks to Merkaz for launching this lovely program over several days. I'm recording this in advance. I regret I'm doing this. I wish I could be online in person and answer your questions. But I have travel obligations. I'm really sorry. My email is provided also on the first slide, and I will provide these slides to you. And I'm happy to interact with you by email. You get free consults. I do this all the time, and I'd be very happy to answer your questions. Thank you all, and thanks Eduardo and Danielle. I look forward at a later date to listening to your recorded presentations. Excelente, muito bom. Eu pessoalmente aprendi muito que o empreendedorismo é uma arte, a importância de cultura também. Conhecendo bem Israel, alguns elementos do que o Shlomo falou sobre DNA do país, DNA de cultura, e DNA, a cultura de maneira geral, e a influência que isso pode ter sobre o empreendedorismo. Gostaria de passar a palavra agora para o Eduardo Coneco. E aí a gente vai passar de Israel para um contexto de Coreia do Sul e Brasil. Deixo a palavra para Eduardo. As perguntas para Eduardo, eu gostaria de sugerir que os participantes colocam dentro do chat, se possível, e a gente vai ver, ou vamos passar um momento depois do falar da palestra do Eduardo para responder algumas perguntas, ou a gente depois passar para Daniel e deixamos as perguntas para o final. Vamos ver com relação ao timing. Então, Eduardo, por favor, a palavra é sua. Obrigado.
Obrigado, Richard. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer imensamente aí pela participação, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência mais recente aí nessa área de inovação, de tecnologia e principalmente das nossas atuações em educação. É um imenso prazer estar falando aqui junto com o professor Shlomo, que é uma referência no mundo tecnológico e de empreendedorismo globalmente, como vocês viram. Realmente é uma aula, sempre que a gente tem a oportunidade de ouvi-lo. Também quero agradecer aqui o Daniel, que vai logo em seguida também fazer algumas considerações, e Daniel, que é uma das referências aqui no nosso país na área de tecnologia. Eu não vou me alongar muito, eu tenho uma sequência aqui de slides que eu preparei para vocês, e eu vou mudar a minha tela aqui rapidamente para eu conseguir seguir. Bom, a minha ideia aqui hoje com vocês, diante da nossa limitação de tempo, né, que tempo é realmente o grande valor da humanidade hoje, mas rapidamente eu vou tentar passar um pouco do que é a cultura coreana e da ligação dela muito forte com a educação, muito ligeiramente sobre talvez os potenciais pontos de impacto e de razões históricas para que a educação fosse cada vez mais reconhecida e incentivada no país. Depois eu vou fazer uma análise também bastante rápida do nosso cenário brasileiro na área de tecnologia, principalmente focando no que é chamado e conhecido de STEM, do inglês, né? Das áreas de Science, Technology, Engineering e Mathematics. E finalmente, vou mostrar rapidamente também um pouco dos nossos programas que nós estamos executando aqui no país e que podem ajudar, de certa forma, bastante o público interessado, tanto em empreendedorismo e desenvolvimento de novos negócios, novas startups, mas também estudantes que hoje estão participando dos programas de universidades. Então, só para começar, essa aqui é uma foto atual de Seul. Seul é uma cidade encantadora, quem tiver a oportunidade de conhecer, eu recomendo, não só por questões de negócio, mas também turisticamente. Ela tem uma visão e um blend entre tecnologia e arte muito interessante. Eu arriscaria dizer que ela é uma das cidades mais belas atualmente. Mas, em 1961, Seul era assim. Algo muito parecido com o que a gente conhece em algumas regiões do nosso país, no Brasil, e outros lugares do mundo. Então, eu creio que com essa comparação aqui, um tanto quanto brusca, seja possível a gente entender que existem fatores que permitem uma evolução significativa, não só tecnológica, mas social, em um curto espaço de tempo. A gente está falando da ordem de grandeza de 50 anos aí, né? E talvez, e principalmente, uma das grandes razões dessa evolução absurda que a Coreia vem sentindo e vem mostrando ao mundo tenha muito a ver com a educação. Esse aqui é um material do próprio Ministério da Educação da Coreia, onde é um trabalho que foi editado pelo Ministério, e eles mostram aqui vários fatores e várias formas como o país implementou mudanças significativas na educação. Claro que com grande objetivo e propósito de promover evolução, não só tecnológica, mas também evolução social. A gente tem aqui os componentes do período da guerra, da década de 50, o país foi praticamente arruinado, estava em ruínas, houve um período de grande prosperidade, de grande incentivo, principalmente na formação da massa crítica, com muito incentivo à educação, o que é chamado de Han River Miracle. O rio Han é um dos rios principais que corta a ilha, e em 1970 houve um programa muito incentivado pelo governo nesse sentido. E claramente a educação é um dos grandes contribuintes para esse resultado atual. A ponto que hoje a Coreia faz parte do G20 e claro, é conhecida mundialmente aí como sendo
parte dos dragões asiáticos, né? Claro que esse programa e essa forma de entender a educação e de promover a educação no país, isso se reflete na cultura de todas as pessoas e, obviamente, na cultura das empresas. A Samsung é uma empresa sul-coreana, também da década de... A Samsung Eletrônica é da década de 60, e ela vem acompanhando e se adaptando e evoluindo muito alinhada às estratégias do país e principalmente incorporando muito a questão de educação e a preocupação não só de novas tecnologias, mas também a preocupação social de garantir que não só os seus funcionários e familiares, mas também as comunidades em torno estejam sendo beneficiadas de alguma forma e esse, de alguma forma, que seja efetivo. Atualmente, o nosso direcionamento global, ele segue essa definição do Together for Tomorrow, Enabling People, com foco na educação para as gerações futuras. O grande objetivo é realmente construir e ajudar que a população mundial seja impactada de forma positiva por programas de educação que a Samsung possa promover ou que ela possa patrocinar em parceria com outras entidades, de forma a garantir uma evolução mínima com informações e com oportunidades iguais para todos. Essas informações, quem tiver interesse, pode buscar depois no nosso site de Corporate Citizenship, e onde existem lá as descrições dos vários programas que a gente tem hoje em execução ao longo do mundo. Tá? E falando em mundo, o mundo é cada vez mais integrado, né? A questão da globalização é muito forte. A relação Brasil-Coreia é muito intensa, não só pela presença da Samsung, que é uma forte empresa eletroeletrônica aqui no país, mas também por outras empresas coreanas que participam aqui da nossa economia e contribuem significativamente. Hoje, a Samsung está presente em mais de 70 países e ela tem essa grande preocupação em manter uniformemente e adaptado às realidades regionais e locais a maior parte dos seus programas, principalmente com foco em educação, como eu já comentei anteriormente. E o mundo não é só isso, o mundo hoje é digital. O mundo mudou, ele é totalmente integrado. Eu acho que a prova mais evidente disso é o que está acontecendo aqui. Nós estamos aqui numa videoconferência, cada um em sua casa. O professor Shlomo, embora não presente, mas ele gravou um vídeo no final de semana lá em Israel. Hoje ele está nos Estados Unidos. Eu estou aqui em Campinas, São Paulo. O que mostra que cada vez mais a tecnologia e os equipamentos estão promovendo essa integração e essa globalização de uma forma muito mais consistente e cada vez mais rápida. E, claro, o celular hoje faz parte do dia a dia de todo mundo. É impossível a gente conceber a sociedade atual sem o uso de tecnologias móveis, como o caso, principalmente, atualmente, dos celulares. Claro que a evolução tecnológica vai promover meios de comunicação onde possivelmente a gente não vai ter um aparelho na nossa mão, mas o conceito de celular ele vai estar presente, o conceito da conexão e do acesso à informação remotamente de forma digital. Como vai ser exatamente esse novo celular, certamente a gente vai se espantar muito com essa evolução. Agora, uma coisa que eu posso garantir independente da forma como esse celular vai ser, certamente a Samsung vai estar presente nesse novo cenário, com esses novos modelos e formas de interação com a tecnologia do dia a dia. As projeções mostram também aqui para o Brasil mas daqui a 3 anos, o que é bastante próximo, né, nós devemos ser o 5º país em volume de aparelhos celulares, o que significa pelo menos aproximadamente um celular para cada brasileiro. É um número extremamente significativo, levando em consideração que nós tivemos a introdução da tecnologia celular no país a partir de meados dos anos 90. Claro que as perspectivas também para as tecnologias mais ligadas à internet das coisas, o que a gente chama de IoT,
são cada vez mais assustadoras, né? Assustadoras no sentido de volume. A gente está falando aqui da expectativa de mais de 30 bilhões de equipamentos conectados. Na América Latina, no Brasil em especial, espera-se que pelo menos 4 aparelhos por pessoa vão estar interconectados com a internet, trocando informações e recebendo comandos e atuando de alguma forma. É fácil a gente inferir que esse número ele está até acanhado aqui. Se cada um de vocês olhar em torno, vai perceber que provavelmente você tem o celular que está conectado à internet, você tem o seu computador que está conectado à internet, você tem uma Smart TV que está conectada à internet, você tem alguns, provavelmente, aparelhos de automação residencial já conectados à internet, você tem o seu smartwatch conectado à internet, então só aí nós já passamos dos 4 aparelhos. Mas esses números aqui são, em média, expectativa para a América Latina. É claro, isso pode também e deve gerar um movimento econômico muito forte, da ordem de 6 trilhões de dólares, aí essa é a expectativa, e 60% ou mais das companhias na América Latina vêm investindo, estão cada vez mais investindo em tecnologias da internet das coisas. Esses números aqui, eles variam, eles podem variar em função da fonte que você pesquisa. Esse caso aqui eu estou usando uma pesquisa do IDC, mas a minha preocupação aqui não é exatamente acertar os números com uma grande acurácia, mas sim mostrar a ordem de magnitude do que se espera para os próximos anos. Nós já estamos vivendo isso e vamos cada vez mais sentir essa pressão forte nesse sentido da interconexão e da automação cada vez mais presente no nosso dia a dia, na nossa empresa e na forma como os negócios vão ser desenvolvidos. Outra área muito impactada e que demanda cada vez mais tecnologias da área de STEM, como eu comentei, é a área da indústria 4.0. É uma tendência ou é uma evolução natural, talvez, da própria história industrial, e claro, que é chamado como a revolução, a quarta onda da revolução, onde existe a combinação muito forte entre inteligência artificial, robótica, capacidade de processamento de volumes gigantescos de dados e integração e operação assistida e automatizada com o uso de robôs e interação entre máquina e homem, ou seja, operador e robô muito próximas e muito real no dia a dia. Eu quero aqui só fazer um parênteses, ou existiu, e isso talvez já esteja caindo um pouco por terra, uma grande preocupação, a Revolução Industrial vai gerar desemprego, porque as pessoas menos qualificadas não vão ter mais o seu emprego, que era tradicionalmente manual. Isso, na verdade, vai e pode gerar algum impacto durante algum período, não é um impacto como a gente já está vivendo hoje, tão grande quanto se esperava, e claro que gradativamente as empresas e as pessoas vão se aprimorando e vão se qualificando de forma a interagir e operar, por exemplo, linhas de produção em conjunto com robôs. Aquela visão de uma fábrica totalmente desumanizada e só robôs e braços robóticos ali atuando, isso eu creio que vai ficar muito mais no âmbito da ficção científica. O dia a dia provavelmente vai ser muito próximo do que a gente está vendo hoje em alguns lugares, onde existe uma forte interação entre operadores humanos trabalhando em sintonia com robôs e com máquinas que ajudam ali significativamente, principalmente nas atividades mais repetitivas. Bom, e o cenário de inovação no Brasil? Eu estou usando aqui esses dados aqui de uma pesquisa da McKinsey de 2019, que foi chamada de Brasil Digital Report, onde mostra em 2019, claro, nós estamos em 2021, mas não é um período de tempo tão significativo que tenha mudado substancialmente esses números. E mostra aqui muito claramente que o perfil de empresas inovadoras ou de startups, ele é formado principalmente, na sua grande maioria, por pessoas com formação em tecnologia, com formação técnica.
A idade média é de jovens, não é um jovem tão novo como durante algum período se passou essa imagem. A idade média está entre 33 e 40 anos, mas o muito significativo é que a grande maioria, sem exceção, é baseada em formação técnica. Então, é muito importante que o país e que iniciativas e programas apoiem esse perfil, porque é através da geração desse tipo de perfil é que nós vamos criar cada vez mais massa crítica suficiente para fomentar o desenvolvimento de novos negócios, principalmente inovadores, e sendo que alguns ainda na área de tecnologia. Aqui usando como referência também outra pesquisa de 2019, essa aqui foi do Google, em parceria também com a McKinsey, foi uma análise sobre a maturidade brasileira na internet, tá? E eles criaram 5 indicadores, 5 eixos de indicação, sendo que a nota máxima ela varia, ela chega até 5, e vocês podem ver aqui que tanto no acesso, no uso, na segurança e na cultura, o Brasil está praticamente no meio do caminho, ou seja, com nota média em torno de 3. Agora, na criação, ou seja, no pilar de criação, no pilar da construção de novos conteúdos, no pilar de desenvolvimento de conhecimento e da programação e da implementação desses conteúdos e dessas tecnologias baseadas em internet, ainda nós temos um espaço muito significativo a crescer, sendo com a média abaixo de 2. O que mostra também que nós precisamos, de alguma forma consistente e coordenada, potencializar esse tipo de capacidade de desenvolvimento para que, além e em combinação com aquele perfil de jovens e possíveis empreendedores com formação tecnológica, nós tenhamos também aqui uma capacidade de implementação, ou seja, mão de obra e pessoas afins nesse segmento, que se utilizem de ferramentas e tecnologias para a criação e desenvolvimento cada vez mais consistente de tecnologias e conteúdos para a internet no país. Ainda usando a mesma pesquisa da McKinsey como referência, mostra aqui que o Brasil está muito defasado na formação de pessoas na área de STEM. Essa aqui é a proporção em número absoluto de formados na área de STEM em relação à população. E nós podemos ver claramente aqui que o Brasil está em 7º lugar aqui nessa listagem, o que mostra um número bastante baixo de pessoas cada vez mais disponíveis ao mercado com formação tecnológica e capazes e sintonizados com as novas tendências mundiais. Isso mostra também que é muito importante que programas e ações, elas busquem atrair e reter esses alunos, de forma que eles também reforcem, daqui a alguns períodos, daqui a alguns anos, essa massa crítica de pessoas cada vez mais capacitadas disponíveis no nosso país. Usando também aqui como referência o censo que foi desenvolvido pelo Ministério da Educação, com os resultados de 2018, eu compilei as informações aqui nessa única tela, que mostra o cenário do volume total de entidades de educação no país, que são 299, que tem algum curso ou cursos atuação na área de tecnologia. E aqui a gente pode ver, na primeira coluna, o total de cursos são 10.526, isso dados de 2018, né, compilados em 2018, número de matrículas da ordem de 2 milhões de matriculados, ou de matrículas disponíveis, 580 milhões de pessoas que efetivamente ingressam, 580 mil, desculpa, ingressam nas universidades cada ano, e o número de pessoas que se formam é da ordem de 259 mil. O que nos mostra que o percentual de formados em relação ao número de matriculados é da ordem de 12%. E só 44% ou 45% dos que se ingressam efetivamente
nos primeiros dias de aula nos cursos, só 44, ou seja, menos da metade, efetivamente se formam. Esse é um cenário bastante preocupante, uma vez que o Estado, a comunidade brasileira investe nos equipamentos, nas universidades, nos professores disponíveis para a formação de capital humano, e o rendimento que a gente percebe, ou seja, a capacidade seria quase que mais que o dobro do que a gente consegue gerar hoje de pessoas formadas. Então, esse é um outro ponto muito, muito importante a ser abordado e, de alguma forma, reverter esse cenário seria extremamente importante. Esse estudo aqui foi feito pelo o Instituto de Engenharia e mostra, assim, rapidamente o panorama do cenário da educação de engenheiros no país. O que eu queria chamar a atenção aqui é só nessa primeira imagem aqui, que de 1.373.000 vagas oferecidas, só 95 concluem um curso de engenharia. Ou seja, de novo, falando em rendimento, em processo industrial, aqui, o processo de transformação, né, que se a gente imaginar ou fizer um paralelo entre uma linha de produção de uma indústria com uma universidade, que são equipamentos que recebem a matéria-prima bruta, no caso das indústrias, são os componentes que vão ser usados para a formação do produto. No caso das universidades, são as pessoas, os estudantes, que vão ser impactados pelos cursos, treinamentos, experiências, e que vão gerar, em última instância, ou os produtos que vão estar disponíveis no mercado, no caso das empresas, ou os estudantes, ou os engenheiros, os técnicos e os professores ainda na área de tecnologia, que vão estar disponíveis aí para a comunidade e para as empresas após o ciclo de 4 ou 5 anos de formação. Ou seja, o rendimento aqui, a taxa de sucesso é muito baixa. É outro fator muito, muito importante de atenção e que requer, sim, uma preocupação muito forte. Quem são os novos engenheiros, né? Essa aqui é a visão. Eu não costumo gostar muito desse tipo de classificação, porque as pessoas são únicas, né? E quando a gente tenta generalizar, isso gera uma série de distorções. Mas, de forma básica, é muito comum as pessoas serem incluídas dentro de gerações, né? A gente conhece os baby boomers, a geração X, eu faço parte dessa geração X, a geração Y dos milênios foi bastante conhecida, bastante decantado. Estamos convivendo hoje muito próximo com a geração Z e a geração Alpha está surgindo aí, né? E de que forma serão, ou como esses novos jovens, ou novos potenciais engenheiros ou profissionais da área de STEM aprendem hoje? É uma coisa muito diferente do que a gente via há alguns anos, tá? Eles aprendem basicamente de múltiplas maneiras, com múltiplas experiências. Eles possuem uma forma de raciocínio não linear, são muito baseados em recepção de informação através de vídeos, e na sua grande maioria tem um perfil de autodidatas. Bastante diferente do que a gente está acostumado a ver ou conhecer, principalmente em comparação com a relação X ou os baby boomers, né? E principalmente eles usam dispositivos móveis como meio de comunicação e interação com o mundo. Estou falando aqui dos jovens da faixa de 11 a 25 anos, que são os que vão entrar ou os que já estão sentados aí em algum curso, em alguma carteira de alguma universidade na área de tecnologia. E o cenário fica ainda mais complexo quando a gente olha a próxima geração, a geração Alpha, que vem nascendo aí a partir de 2010, e hoje eles estão com a faixa de 11 anos ou por aí, e a gente percebe cada vez mais forte que a pluralidade de equipamentos que eles interagem é totalmente transparente. Eu tenho uma filha de 6 anos, ela ainda não está nessa faixa, e ela deve provavelmente ser enquadrada na próxima geração, que eu não sei como vai chamar, mas assim, eu percebo que a fluidez dela entre um celular, uma televisão e o computador é muito natural, é muito presente no dia a dia, e essa dispersão de equipamento, e sim muito mais preocupado com a conexão com a informação, deve ser a tendência dessas novas gerações, muito mais evidente.
E eles, claro, eles buscam algo muito personalizado, ou seja, que a educação seja feita meio que sob medida para eles, que atenda muito mais os anseios individuais de cada um. E esses anseios ou essas informações, elas preferencialmente têm que estar ligadas a coisas práticas, situações do dia a dia, situações reais. E também tem um raciocínio não linear muito forte. Como a Samsung no Brasil enxerga esse cenário e vê as oportunidades e de que forma a gente vem atuando nos últimos anos. Esse aqui é o funil que a gente tem, ou nossa pirâmide do ecossistema, é uma pirâmide deitada, se vocês olharem, a base aqui mais larga é onde a gente tem a educação como sendo um dos principais pilares. Aí a gente tem os próximos níveis, o segundo da inspiração, o terceiro nível já da evolução da inspiração para um potencial negócio, e o quarto e último nível, um escalamento ou um investimento, ou um apoio significativo, de forma que essas ideias que foram inspiradas, transformadas em negócios, elas evoluem e ganham escala, idealmente até mundial. Bom, de 2014 para cá, nós temos atuado com alguns programas. O Samsung Ocean é um centro de treinamento e capacitação. Na verdade, hoje nós temos 3 unidades do Samsung Ocean, 2 ficam são 4 unidades físicas, mas estamos localizados em 3 universidades. 2 unidades ficam na USP, no campus aqui de São Paulo, um deles na Escola Politécnica, na Escola de Engenharia Industrial. O outro espaço fica no Inova USP, que é um novo prédio que a USP inaugurou em 2019, que acomoda atividades e programas dos mais variados, com foco em empreendedorismo e inovação, abertos à comunidade. E a outra unidade fica na Universidade do Estado do Amazonas, bem em Manaus, onde nós temos também o Ocean com uma série de atividades e programas já desde 2014. Nesse período aí, nós já tivemos mais de 100 mil pessoas, participações em treinamentos e capacitações, todos focados principalmente em desenvolvimento de tecnologias digitais, com ênfase em negócios móveis, e também com a visão e o fomento ao empreendedorismo. No segundo nível aqui, que seria o terceiro da nossa escala aqui do funil, seria o nível dos negócios, e nós temos também o programa Creative Startups, que já roda no Brasil desde 2016. Nós estamos hoje rodando o 5º batch de empresas incubadas. Na verdade, o que a gente desenvolve nesse programa não são as startups, mas sim é um programa de aceleração de produtos, como a gente chama. A startup já está concebida, ela já existe, ela já tem, de alguma forma, algum produto, e através do incentivo do Creative Startups, nós conseguimos ajudar essas startups a evoluírem e formatarem esses produtos muito mais próximos às necessidades do mercado, e nós ajudamos também, através de todo o networking da Samsung, que esses produtos sejam introduzidos no mercado quando apropriado. E, já desde o início do ano passado, nós começamos a desenvolver 3 programas de grande porte com as 3 principais entidades de educação pública na Amazônia, que são a Universidade do Estado da Amazônia, a UEA, a UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, e o IFAM, que é o Instituto Federal de Tecnologia do Amazonas. Cada um deles tem um programa hoje rodando com a Samsung. No caso aqui, o Super é o programa que a UFAM roda, a Academia STEM é o programa que roda na UEA, e o Aranoá é o programa que roda em parceria com o IFAM. E o foco desses programas é exatamente no incentivo à melhoria do cenário de educação, com a nossa atuação tentando atingir fim a fim todo o ecossistema. Então, nós temos atividades aqui, como vocês podem ver nesse gráfico, de ensino à distância, baseados não só na experiência do Ocean, mas também de atividades com cada um desses programas com as universidades que eu mencionei, com aulas remotas e atividades online. Temos também uma atuação nas escolas de nível médio, buscando conscientizar
e desmistificar para os futuros próximos estudantes universitários que devam ou podem estar se juntando a uma área de tecnologia, que a área de matemática, ciências, não é uma área difícil, pelo contrário, é uma área bonita, muito interessante, que vale a pena você seguir nessa carreira. E, finalmente, as atividades direto com as universidades, focando não só os alunos, mas também os professores. Nós temos esses programas que iniciaram, como eu falei, em 2020. Eles tiveram, inicialmente, uma mudança da forma de execução, uma vez que a pandemia veio de uma forma totalmente não planejada. Nós já estamos hoje completamente operacionais e em pleno voo de cruzeiro, e esses programas eles têm a duração mínima inicial até 2025, ou seja, de forma que a gente vai conseguir acompanhar fim a fim, não só através dos vários elementos aí, desde da escola de nível médio, do ensino online e dos universitários, mas também turmas que se engajaram com a universidade em 2020 e vão cursar os próximos 5 anos aí no seu curso de graduação. Era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Peço desculpa aí que eu me estendi um pouco mais no tempo. Agradeço imensamente e devolvo aqui a palavra para o Richard. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Eduardo. Super interessante aprender sobre a cultura sul-coreana, STEM e os programas do Samsung no Brasil. Eu gostaria de pedir para o público, por favor, de guardar as perguntas. Vamos passar a palavra agora para Daniel, o nosso último palestrante dentro desse painel hoje. E quando o Daniel termina a palestra dele, a gente vai voltar para perguntas e respostas do Eduardo e do Daniel. Daniel, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia, espero que vocês estejam me escutando bem. Bom, agradeço aqui a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Já vou preparando aqui a minha tela para compartilhar com vocês. Só um minutinho. Beleza, ainda bem, tudo certo. Bom, obrigado aí pelo convite, né, de participar. Para mim é uma honra muito grande estar aqui e para mim também foi muito interessante a gente ver o tanto que a gente tem para aprender, né, com Israel, a Coreia, né, o Vale do Silício. Então, assim, tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser aprendida, né? Eu vou tentar ser bem breve aqui na minha apresentação, tá? Começar aí um pouco aí, já foi feita a apresentação, né, ao meu respeito, tá aí um breve sumário aí de quem que eu sou, de que eu fiz até então, mas o mais importante é colocar assim, como que eu cheguei aqui no MacGraph, né? E eu cheguei aqui no MacGraph devido a uma necessidade que hoje a gente tem no Brasil e no mundo de aplicar a nanotecnologia da forma correta, né? E conforme mostrou aí o Eduardo, o Brasil ainda está engatinhando, né, nessa questão do empreendedorismo. Então, eu fico muito feliz, porque a minha história me permitiu passar pela ciência, pelo desenvolvimento tecnológico e até chegar aqui onde eu estou, né? Mas antes de, né, claro que tem muito mais coisa, né? E eu sou um ponto numa história aí que tem 150 anos de idade. Essa aí é uma foto aí do Mackenzie, quando ele completou 18 anos de vida. Eu já podia até tirar a carteira de motorista, tá aí ele, né? E hoje é um universo muito maior, né? Com um foco muito forte na questão do ensino, não só no ensino universitário, mas ele trabalha aí desde o jardim de infância até a pós-graduação, a residência, né? São mais de 50 mil alunos no Brasil afora,
com campi distribuídos em diferentes estados, diferentes cidades, né, não só na área universitária, mas também, né, é importante mencionar 2 grandes hospitais aí que têm feito bastante diferença. E é óbvio que toda essa questão de como que você desenvolve, né, o profissional para que ele seja um profissional empreendedor no futuro, alguém que sabe investir em nanotecnologia e afins, nasce aí, né, da educação básica, tá? E é claro que essa, né, a tendência é ter uma evolução, e aqui no Mackenzie essa parte evolui, né, a pessoa pode começar com a gente aqui desde a tenra idade, mas quando ela chega aí no final da graduação dela, ou até mesmo no meio da graduação, ela já começa a ter contato com diversos programas inovativos, né? Esses diversos programas inovativos, estou citando alguns deles aí, né? Em várias áreas diferentes, vários objetivos diferentes, várias iniciativas diferentes, né? O nosso site fala bastante a respeito disso, convido a todos vocês para depois olharem com um pouco mais de carinho, mas não é só na área de nanotecnologia, a gente tem programas aí na área de inteligência artificial, desenvolvimento de sistemas, né? Na parte aí neurológica, na parte biológica, a gente tem um programa também bem interessante, um programa bem antigo nosso aqui da radioastronomia, né? Na neurociência também, a questão cognitiva, tá? Um programa bem novo, bem recente, é o Centro de Liberdade Econômica, ele é praticamente aí, irmão gêmeo do MacGraph, né? Então aqui a gente tem uma iniciativa voltada, né, para as questões de economia e sociedade, por outro lado a gente tem aqui o MacGraph mais voltado aí para a questão de nanotecnologia, né? Eu gostaria de chamar a atenção aqui também no nosso laboratório de TV digital, que completou 20 anos aí, acho que o ano passado, e que é um programa bem interessante, porque daqui nasce uma startup, né, uma pequena startup aí de alguns bilhões que né, teve como principal papel dela desligar todo o sinal da TV digital analógica no Brasil, implementar a TV digital, e logo em seguida essa mesma companhia, né, disparou aí o processo de instalação do 4G. Né? Então é um programa inovativo de pesquisa que nasce dentro do Mackenzie, e isso evolui para uma empresa que é uma grande relevância aí no cenário brasileiro. Tá? Destacar aqui 4 iniciativas que tem aí no Mackenzie. Tá? A primeira delas aí, a nossa coordenadoria, ela de inovação e tecnologia, que lida aí com todas as questões de propriedade intelectual e inovação dentro do nosso ecossistema, né? O Mac Pesquisa, ele já trabalha na pesquisa um pouco mais básica, fomentando, né, o professores internamente. Então, um professor do Mackenzie, ele pode buscar o fomento para a pesquisa dele, e ele deve fazer isso, né, nas agências de fomento, FAPESP, CNPq, ou até mesmo grandes programas, como programas que vêm da FINEP, né? Mas a gente também tem um fundo dentro do Mackenzie que fomenta a pesquisa dos nossos pesquisadores. E o nosso intuito é sempre tentar levar disso para fora. Tá? Nós temos aqui o nosso hospital, que na verdade são 2 hospitais, e onde a gente tem aí o maior banco de peles, né, do Brasil hoje, é nosso, e então fazendo pesquisa também para que isso venha contribuir no futuro aí, com novas tecnologias, novas metodologias, né? E o nosso InovaMar, que é a nossa incubadora, ela anda um pouco prejudicada pela pandemia, né? Mas nós temos aí 2 incubadoras, uma aqui em São Paulo, a outra em Campinas, que é exatamente, né, trazer as empresas de alunos e professores para que elas possam aí trazer inovação aí para frente. Bom, aqui no MacGraph, agora vou puxar a sardinha para o meu lado, e eu quero colocar isso até como um case de inovação que a gente tem aqui dentro, né? A gente trabalha com grafeno, né? E por que trabalhar com grafeno?
né? O que tem de tão especial nesse material? Bom, eu diria que o grande especial dele, além das propriedades que ele mesmo tem, eu vou mostrar daqui a pouco, né, é o fato de que ele é um material oriundo aí da nanociência, é um material que a gente pode usar aí para nanotecnologia, né, e é algo que precisa necessariamente, pelo menos no primeiro momento, ser desenvolvido num ambiente de inovação, né, ambiente esse de inovação que está aí junto com a universidade, né, e depois um pouco mais para frente com as indústrias também, tá? Mas né, ele tem uma série de características, né, então estou listando aqui quais são essas características do grafeno, né, algumas coisas que são bem importantes. Ele foi isolado aí de forma bem efetiva em 2004, né, 6 anos depois, né, os pesquisadores, que foi o Andrei Geim e o Kostya Novoselov, que fizeram essa pesquisa lá em 2004, ganharam um prêmio Nobel. Então foi uma velocidade muito grande, né, não se ganha um prêmio Nobel tão rápido assim, desde de uma pesquisa, né, até esse reconhecimento do Nobel. E eles ganharam esse prêmio porque realmente esse material foi um material que se mostrou com uma grande relevância no mundo, né? Não só a pesquisa deles foi uma pesquisa de grande relevância, claro que foi, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o quanto que isso foi relevante, né? Mas é importante também mostrar, né, que essa relevância desse material faz esse reconhecimento muito rápido, né? Então, em 2004 teve a publicação dos resultados, e em 2010 eles ganharam um prêmio Nobel. Então é um avanço muito rápido, né? Pode-se dizer que isso aí realmente se enquadra dentro dos moldes do que a gente chamaria de tecnologia exponencial, né, devido a essa velocidade aí. É um material de altíssima relevância acadêmica, tá? Muita publicação tem sido feita até então com ele, e não para de crescer, o crescimento também exponencial, tá? Dessas, né, um monte de iniciativas, apareceram várias startups, e o interessante é que desde 2007 já existem startups com grafeno, tá? As primeiras foram uma em Nova York, a outra foi em Manchester, né? E uma existe até hoje, né? E continua fazendo revenda, né, de materiais, que é uma coisa bem interessante. E a outra, ela trabalha aí, já morreu, né? Mas vendia amostrinhas de grafeno, essas amostrinhas que eram feitas aí no início, né, utilizando grafite e fita adesiva. Então é uma história bem rica, bem interessante, né? E aqui eu estou mostrando uma série de baboseiras, se me permitam dizer, a respeito do grafeno, né? Ele é transparente, ele é muito duro, né, muita resistência mecânica muito alta, ao mesmo tempo ele é bem maleável, né, propriedades elétricas aí fenomenais, né, propriedades térmicas também fenomenais. A área dele superficial é gigantesca, né, então 1 grama de grafeno é suficiente para cobrir um campo de futebol, só para vocês terem uma ideia, né. Aproveitando o gancho aí do Eduardo, se pegar o número de hoje de quantos celulares existem no mundo, com 3 quilos de grafeno se cobre todas as telas de celular do mundo. Então, assim, realmente um material que tem uma área superficial gigantesca, né, de contraposição aí ao peso dele, né. Ele é bem impermeável, né, e ele é quimicamente inerte, né. Agora, por que essas coisas que eu coloquei aqui como baboseiras? Baboseiras porque trazer isso do nano para o mundo real, né, você vai perder muito dessas propriedades. Então, hoje, quando você vai comprar grafeno no mercado, muitas vezes o que você recebe é um pó preto, né? Então, e aí? Por que ele não é transparente, né? Então, a gente tem que trabalhar essas questões, né, da nanotecnologia de forma correta. E hoje a gente não tem visto muito espaço na indústria, né, as pessoas conseguindo fazer isso de forma efetiva dentro da indústria, né, exatamente por causa da novidade que é a nanotecnologia e o grafeno no mercado, tá? Bom, o grafeno foi isolado aqui em 2004, né,
E aqui eu estou mostrando o número de patentes que foram publicadas desde então, né, as primeiras patentes que nascem ali em 2007. Tá? Esses números são bem atuais aqui, a última revisão que eu fiz deles foi em abril desse ano, então são números bem atuais, né? E aí vocês podem ver, olha, que a partir do momento que houve a premiação com o Nobel, o crescimento foi realmente muito abrupto, né, do número de publicações, né, de patentes mundo afora, tá? Hoje são mais de 70 mil, sendo que mais de 50 mil, né, depositadas aí pela China, né? E uma coisa que a gente vê, que é bem interessante, que a maior parte, né, desses depositantes de patente mundo afora são universidades ou centros de tecnologia, né, que têm aí trabalhado muito nesse sentido. Mas, por outro lado, inclusive tem um relatório recente aí do Ministério de Ciência e Tecnologia que mostra isso, a gente vê a ação muito forte de empresas que já têm trabalhado em criar novos dispositivos, né? E a Samsung aí é uma pioneira. Desde que a gente conhece a pesquisa do grafeno, né, desde a sua forma mais básica e acadêmica, a Samsung tem participado aí com bastante efetividade, né, nessas pesquisas. Não é à toa que a Samsung é a maior depositante do mundo, né, de patentes em grafeno, né? Eu acho muito interessante isso, tá? No início lá, quando a gente fala de grafeno, a gente falava então que era um grafite, uma fita adesiva, e o pesquisador ia esfoliando aquele grafite com uma fita adesiva até aquilo virar grafeno, tá? De uma forma bem grosseira, explicando. Hoje a gente já tem diversos métodos aí de produção, né? Sendo que essa esfoliação com fita adesiva está aqui, que é ainda é muito utilizada, principalmente para fins de pesquisa. O melhor grafeno que você pode obter é esse esfoliado com durex, mas ele não é, obviamente, nem um pouco escalável. E a gente já tem uma série de outras técnicas e tecnologias mundo afora aí, que tem utilizado aí o produzido grafeno e já em larga escala, tá? Quando eu falo em larga escala, né, eu estou colocando aqui 2 exemplos, né? No primeiro exemplo aqui, a gente tem uma indústria para fazer a produção do grafeno, que eu chamaria de grafeno natural, que é aquele esfoliado a partir do grafite, mas já utilizando metodologias aí de química, de industriais, para que se tenha, né, essa produção em larga escala, tá? E na China já tem fabricante que fabrica mais de 500 toneladas ano, né? Na Europa, no Canadá, 10 toneladas ano por empresa é uma coisa já comum, né? E o interessante é que todas essas empresas aí, elas nascem no início aí como startups, né? Do outro lado aqui, mais um exemplo vindo da Coreia, mas agora da rival da Samsung, né? É uma metodologia de produção do grafeno sintético, né? Isso em laboratório é feito dentro de um tubinho de vidro, num forno de alta temperatura, né? E aqui eles colocam uma folha de cobre, essa folha de cobre fica rodando a 600 metros por hora, né? E dessa forma eles vão produzindo grafeno de monocamada, na espessura dessa fita que vocês estão vendo aqui, que vocês estão comparando aí com o tamanho de um homem, né? Para vocês terem mais ou menos uma ideia. E o tanto que isso aí é produzido. Depois eles pegam esse grafeno, transferem isso para um outro substrato, né? Pode ser um substrato de silício, por exemplo, né? E aí tem os preços que tem a ver com isso. Uma coisa que é interessante, chama muita atenção muito aí de produtores, né? O tanto que o custo, né, o valor do grafeno no mercado é um valor elevado, né? Isso pode ser uma coisa muito boa, mas também é um grande problema para a gente buscar o mercado para se aplicar o grafeno, tá? Falando em produção do mercado, a melhor forma de você atingir o mercado são com produtos feitos à base de grafeno, não com grafeno em si, né? Aqui tem uma série de exemplos que eu gosto de mostrar, né? São exemplos aqui que já estão disponíveis no mercado, por exemplo, esse capacete desenvolvido na Itália, a bateria com grafeno, né? A tinta de grafeno, que pode ser inclusive colocada numa inkjet, né? A raquete do Djokovic também já está
vendida aí desde 2010, se eu não me engano, já é bem antiga, né? Essa jaqueta daqui é de uma companhia alemã, né? As máscaras de grafeno ficaram bem populares aí no ano passado por causa da pandemia. Elas utilizam o grafeno como reforço, às vezes até como propriedades elétricas, né, para aquecer e poder limpar a máscara, né, que é o caso desse aqui. Vocês podem reparar que tem um cabo USB ligado na máscara aqui do menino. Isso aqui é uma startup inglesa, tá? Aro de bicicleta aí, de pneu de bicicleta, né? Então, esses produtos que eu mostrei já estão disponíveis no mercado. Alguns desses aqui que eu estou mostrando não estão disponíveis no mercado ainda, mas já são protótipos, já estão sendo testados. Por exemplo, a tatuagem à base de grafeno, né? Para que fazer uma tatuagem de grafeno? Mas é porque ela não é para ser uma tatuagem mesmo, é uma tatuagem tipo Transfix, né? Que você coloca e você faz todo um processo de sensoriamento. Por exemplo, você pode fazer um sensoriamento do seu suor e analisar o quanto de enzimas que saem daquele suor e ter alguns indicativos médicos aí. Né? Uma garrafinha de dessalinização usando grafeno, ainda está em fase de protótipo. Isso aqui é muito interessante, um protótipo ainda um TRL bem baixo, mas já mostrando bastante efetividade. Isso é um sensor à base de grafeno para medir ondas cerebrais in situ, né? Essa gosminha laranja que vocês estão vendo aqui é um cérebro de um rato, né? Então você coloca ali e aí o cérebro vai funcionando, vai mudando aí as condições elétricas e vai então fazendo esse sensoriamento e mapeamento das ondas cerebrais, né? Sensores aí que estão sendo desenvolvidos entre Manchester e o NHS lá na Inglaterra, né? Tintas anticorrosivas e recobrimento aí hidrofílico. Todos isso aqui são exemplos aí de protótipos, né? E um protótipo aqui bem interessante, bem antigo, né? Um smart window feito com grafeno flexível, né? O engraçado desse protótipo, um protótipo muito antigo, né? Foi o precursor aí da ideia de se utilizar grafeno nas telas de touchscreen e até hoje não foi para frente, né? Um dos grandes motivos para isso é o mercado, tá? Uma coisa que é importante mencionar que, né, muita gente hoje tem colocado o grafeno aí como se fosse um pozinho de pim-pim-pim, ele não é, tá? Realmente é muito difícil de utilizar o grafeno da forma correta, né? A indústria bateu bastante cabeça no início, então ela voltou para a academia, para os centros aí de PDI, para então conseguir usar o grafeno de forma correta e colocar isso em produtos no mercado, né? Mas o que é mais interessante é que antes que esses produtos voltem para a indústria, eles primeiramente passam necessariamente, né, nos atuais, no atual momento que a gente tem vivido, ele passa por dentro de startups, né, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, tá? Nesse sentido, então, né, e já tendendo para finalizar, a gente tem aqui o MacGraph, né? O MacGraph, então, ele trabalha com pesquisa de grafeno aí desde 2013, quando ele foi criado, tá? Uma das primeiras iniciativas aí do Brasil. E o nosso foco hoje é fazer a pesquisa do grafeno orientada aí ao mercado, né? E como que a gente tem feito isso? A gente tem buscado a indústria e a gente tem trabalhado junto com a indústria, na necessidade da indústria, para que então a gente possa desenvolver as nossas próprias aplicações aqui. Tá? Nossas atividades hoje no MacGraph, então, começa lá na academia, né? É importante mencionar, o MacGraph, ele não é a universidade, ele é um centro de pesquisa, ele está dentro do campus da universidade, mas ele é um instituto à parte, tá? É uma spin-off do Instituto Mackenzie para trabalhar com nanotecnologia, né? Então, a gente tem, né, obviamente, a gente tem essa parceria com a universidade, onde a gente então trabalha
né, desenvolvimento de conhecimento, treinamento de pessoas, né. Do outro lado, a gente também tem essa orientação, né, pesquisa orientada ao mercado, né, e os nossos programas aí, tá, que é um programa de workshop, um programa de parceria, um programa de Open Lab. E todos esses 3 programas, eles participam fortemente aí no desenvolvimento de tecnologia, junto, inclusive, com startups, né. Por exemplo, no nosso programa de Open Lab, isso é muito importante mencionar, a gente fornece, né, para a indústria e também para as startups, né, um environment adequado, com equipamentos, tal coisa, para que ela possa desenvolver tecnologia. Dificilmente uma startup vai conseguir fazer nanotecnologia, né, se não tiver ali grandes equipamentos de grande porte, são equipamentos caríssimos, né, e muitas vezes ela não vai ter condições sequer de comprar esses equipamentos. Seria um empreendimento hoje aí no Brasil perto aí de 50 milhões só em equipamentos, tá? Nosso programa de parceria, ele é muito rico também. Nós temos 2 categorias, uma categoria né, que é o que a gente chama de Partner One, né, a outra é XP, né, que é a parte mais exponencial. Essa categoria XP, ela é um pouco mais low budget e bem mais barato ser um parceiro XP do que um parceiro One. E ela é dedicada principalmente para essas startups aceleradas, tá? Nós não fazemos incubação de empresas aqui, para isso a gente tem o Inova Mac no Mackenzie, mas a empresa pode vir aqui, ela pode se instalar aqui dentro com a gente, pode se desenvolver tecnologia, fazer pesquisa aqui dentro junto com a gente, né, se tornando um parceiro em ambas categorias aqui, tá? O interessante é que a gente fez essa categoria One focado em grandes empresas, mas a gente começou a ter muito mais feedback de startups querendo se afiliar como One do que empresas. E, na verdade, essas startups, elas são, na verdade, startups aceleradas, né? Ou, muitas vezes, spin-offs aí de grandes empresas, tá? Meu penúltimo slide, né? Para que isso seja possível, para que a gente possa criar esse ambiente adequado, orientado ao mercado, convidativo, tanto para grandes empresas quanto para startups. A gente trouxe, então, 2 parceiros para estar com a gente, né? O primeiro é o Graphene Council. O Graphene Council, ele é um hub internacional, o maior hub internacional de grafeno do mundo, com mais de 30 mil membros, né? E o escritório dele no Brasil fica aqui dentro do MacGraph, né? Então, completamente independente da gente, mas está aqui dentro exatamente para trabalhar junto com a gente no desenvolvimento de inteligência. Ele conecta, né, desde o pesquisador, o fornecedor de insumos, né, o fornecedor de grafeno, até o end user. Então, é uma malha muito grande aí de pessoas querendo investir, e falta muito, né, dado, né, do que acontece no Brasil e na América Latina. Então, trazer eles aqui para dentro é muito bom, muito rico, né? E por outro lado, a gente tem também uma aceleradora. Colocar um laboratório dentro do MacGraph não é exatamente o que a gente pode chamar de barato, né? E então, quando uma startup tem uma boa ideia, né, ela pode trazer essa boa ideia vai ser assistida pela Bluefield, que é interessante. Essa é uma aceleradora, que é uma startup que nasceu no Mackenzie e hoje ela trabalha junto com a gente em parceria, exatamente para buscar fomento aí para as startups, para que elas possam crescer, né, e desenvolver seus produtos, né? Infelizmente, só com verba governamental tem sido muito difícil prosperar, tá? Finalizando aí, né, acho que tem 4 pontos que eu gostaria só de apontar. Primeiro aí, o fato de que a pesquisa ela pode ser realmente acelerada aí, né, quando ela é orientada ao mercado. Quando eu falo pesquisa, não pesquisa acadêmica, mas a pesquisa já voltada para a questão de inovação, tá? Nanotecnologia é muito novo, então, né, o ideal é que ela seja desenvolvida, né, em conjunto com a academia, né, dentro das universidades que são equipadas e tem também um know-how, né, para o desenvolvimento de nanotecnologia, né. Uma coisa que a gente vê muito, principalmente no Brasil, né, o mercado não tem uma quantidade suficiente de profissionais para atuar nem com grafeno, nem com nanotecnologia, daí a importância da gente estar sempre trazendo esse incentivo, né, para que as coisas continuem sendo desenvolvidas no cenário acadêmico, né. E a importância das startups aí, que tem
tem feito um papel muito importante no desenvolvimento de produtos, principalmente por causa da capacidade inovativa, né, da liberdade inovativa que essas startups têm, que muitas vezes as grandes empresas não têm, né. O nosso parceiro aqui da aceleradora, da Bluefields, ele fala uma coisa interessante, que toda startup quer virar uma grande empresa, e muita empresa, né, empresa grande gostaria de voltar a ser startup exatamente por causa dessa liberdade inovativa que elas têm. Tá? Finalizo aqui, então. Acho que falei um pouco demais, mas encerrando aqui. Obrigado. Perfeito, muitíssimo obrigado, Daniel. Foi um excelente exemplo, bem prático, da parceria entre educação e empreendedorismo. E eu acredito que identificação de um problema, eu notei nas suas últimas palavras, realmente que falta profissionais. E quando eu fico ouvindo também Eduardo, e olhando os números que ele apresentou, que foram, para mim, inclusive, bem chocantes, né? De ver quantos estudantes entram em cursos e quantos estão concluindo. Estamos recebendo algumas perguntas por aqui. Eu estou ciente que já são 10h39, então gostaria de agradecer a todos a participação, mas eu gostaria de estender por mais uns 10 minutos para tentar dar uma resposta a algumas perguntas que chegaram aqui para mim. Peço a gentileza para Daniel e Eduardo de estar bastante conciso, né, nas respostas, tomando em conta que a gente já estendeu de 9 minutos, e antes de terminar esse painel, a gente vai passar também a palavra para Ariel para concluir para nós. Então, uma das perguntas que eu tenho é justamente, tem uma coisa que me marcou na palestra do Shlomo, quando ele falou sobre cultura de improvisação que existe em Israel, apetite para risco e para ideias fora de caixa. E também comparando isso com a cultura sul-coreana, que fala muito sobre promover a educação, a importância da educação. Você falou, estou tentando achar aqui, o Han River Miracle, nos anos 1970. E gostaria de fazer uma pergunta aberta, primeira pergunta para vocês dois, como mediador. A gente entende que Coreia do Sul tem um motivo para promover a educação, e a gente entende como que Israel desenvolveu durante muitos anos essa cultura de pensar fora da caixa, depender de si e promover empreendedorismo. Eu gostaria de saber de vocês dois como que vocês enxergam a situação do Brasil, sabendo que a gente não passou, graças a Deus, por guerra ou por necessidade, como Israel, como Coreia do Sul, de uma reconstrução do país, e como que a cultura brasileira, de maneira geral, está pronta realmente a promover massivamente essa ligação entre educação e empreendedorismo. Vocês acham que a gente está no início do caminho, no meio do caminho, já bem avançado? A gente tem muito mais para fazer? Isso é a primeira pergunta. Uma pergunta, se vocês puderem, por favor, responder de maneira bem breve. Eduardo, você quer responder primeiro? Sim, rapidamente. Eu peço desculpa aqui, eu me estendi mesmo na minha apresentação, é que eu me empolgo muito quando eu falo sobre esse assunto. Acho que vocês perceberam. Mas, com relação à sua colocação, Richard, eu creio que a gente vive um cenário extremamente interessante no Brasil. Não faltam recursos de incentivo a programas de empreendedorismo. A gente pode ver que é uma tendência já nos últimos, sei lá, certamente 6 ou 7 anos para cá, é muito forte, várias empresas e várias entidades governamentais com programas de incentivo, com aporte financeiro e subsídio a startups. O que talvez falte um pouco é uma maturação um pouco mais
ou talvez uma conscientização do próprio público inovador e empreendedor, de que não é uma questão só de romance, ou seja, de achar que eu vou ser dono de uma startup, eu vou usar uma camiseta preta e vou fazer palestras pelo mundo. Isso é muito mais suor, muito mais trabalho, muito mais energia do que todo esse glamour. E todo esse trabalho, esse suor, essa energia, ele passa e se baseia muito em conhecimentos sólidos, em estudo, em utilizar metodologias, em fazer pesquisa, e eu acho que esse ainda é o gap ou talvez a grande oportunidade que o brasileiro tenha em investir mais e evoluir mais. Por outro lado, nós somos reconhecidos, e realmente na prática, nós somos um povo extremamente criativo. A própria necessidade gera a solução. Eu acho que é um exemplo muito forte do comentário do professor Shlomo, né? Israel vive em uma região extremamente tensa, com os imprevistos muito constantes, e isso naturalmente leva o povo a uma forma de agir e pensar diferente, muito mais afeita ao risco. No nosso caso aqui, eu creio que a gente deva, sim, evoluir um pouco mais nessa questão da formalização dos processos. Só para encerrar aqui rapidamente. Entendi. Daniel, você concorda com o Eduardo? Eu concordo. Assim, eu vejo hoje no Brasil uma busca muito grande aí por incentivar aí, a inovação, né? Incentivar que as pessoas saiam da universidade com um perfil mais empreendedor, né? Mas às vezes eu sinto um pouco da deficiência nossa, né, na educação mais de base, né? Eu falo isso muito agora já dentro até da minha própria área de formação, né? Eu sou físico de formação, uma pessoa voltada para a questão científica, e chegou um determinado momento na vida, falaram: Daniel, você vai ter que empreender, né? E aí eu simplesmente não conhecia nada de linguagem de mercado, de nada, sabia muita ciência, sabia muita pesquisa, sabia apertar vários botões dentro do meu laboratório, né, de forma harmônica, mas não conseguia, né, traduzir aquilo ali em valor de mercado, né? E aí, exatamente uma coisa que eu venho vendo crescer hoje no Brasil, e que eu acho que vai ajudar muito isso, é a participação da indústria já no environment, né, acadêmico, para que a gente possa exatamente fazer essa aceleração aí do processo inovativo, tá? Tenho que falar, assim, ser bem honesto comigo mesmo, às vezes eu sinto que isso também pode representar algum bloqueio, né, na questão da disrupção, porque a indústria, principalmente no Brasil, ela tem muito medo de errar, né? Ela não gosta de investimento de alto risco, né? E startup é um investimento de mais alto risco mesmo, assim. Então, quando ela bota muito dedo no processo, às vezes ela pode gerar muita inovação, mas bloquear o que eu chamaria de disrupção, né? Que é aquela coisa que ninguém viu ainda. E falando mais, um pouquinho mais de detalhes sobre a importância das startups no desenvolvimento de tecnologia com grafeno, então com sua área e no mercado de nanomaterials. Como que você vê a situação? Como que você vê justamente com relação à sua área em particular? Isso é uma pergunta que surgiu aqui para mim. Como que os startups estão trabalhando com sua área? Mas hoje você pode responder de maneira breve, que já então, vou responder bem breve. É. Vou tentar ser bem breve aqui. A grande questão é isso, é o medo, muitas vezes, da grande, né, das grandes indústrias de correrem risco, né? Então, muitas vezes elas chegam até a academia e falam assim: me traz uma solução pronta. Mas a academia também não está aqui para fazer a solução pronta, né? A academia está aqui para exatamente criar, né, o conhecimento, o desenvolvimento da coisa. Por outro lado, a gente tem a startup que ela tem uma solução, está pronta e ela quer vender. Entendeu? Ela quer virar uma grande empresa. Então, essa é a grande importância que eu vejo, assim, todas as empresas que
que atuaram no ramo do grafeno. De 2010, né, de 2007 até 2018, eram startups que estavam sendo aceleradas, né? A partir de agora que elas começam a ficar grandes aí, mundo afora. Mas todas elas começaram como startups aí, tirando alguns exemplos aí, principalmente na Coreia, que investiu bastante, né? Mas na Europa, né, aqui no Brasil, na América do Norte, foram as startups que tomaram esse protagonismo aí na área do grafeno. Entendi. E Eduardo, outra pergunta que surgiu aqui para você, e qual que é a importância de iniciativas, como as iniciativas que a Samsung está fazendo, e por que outras empresas deveriam fazer o mesmo, né? E estou pensando particularmente em termos dessa parceria. As três, deixa eu achar aqui que eu escrevi, os três áreas, então, os três programas, o Super, Academia STEM e Aranoa. Acho que, espero que pronuncie corretamente. Como que a Samsung vê isso, a importância dessas iniciativas, para justamente fazer essa ponte entre a empresa de origem sul-coreana e esse mundo de empreendedorismo brasileiro? Richard, a empresa sul-coreana, ela tem no DNA, né, essa questão da educação que faz parte da cultura coreana, né? Ela carrega isso para todo mundo, claro, e o que é extremamente importante e interessante. Nós entendemos aqui no Brasil, como parte da Samsung, entende no resto do mundo também, né, que é uma obrigação da empresa retornar de alguma forma em benefício para a sociedade, principalmente no entorno onde ela está atuando. Tá? E os nossos programas aí de cidadania corporativa, que focam principalmente nessa questão de educação, como eu mostrei nos slides anteriormente, eles buscam exatamente isso, passar algum suporte para esse entorno, e principalmente para as gerações mais jovens, né, para a formação e para o despertar desse jovem nas novas possibilidades. Fato é que a gente usa, inclusive globalmente também, aquele famoso hashtag do What You Can, que busca exatamente mostrar isso, ou seja, vamos fazer o que realmente parecia impossível, mas sim, a educação e o suporte em torno pode gerar resultados disruptivos, que é o que a gente já vem vendo aí ao longo do mundo. A gente tem aqui casos de sucesso com várias startups aqui no Brasil, e especificamente no programa com as universidades em Manaus, ele está agora há 1 ano e meio de execução, menos do que isso, né? E a nossa expectativa realmente muito forte é causar um impacto significativo e positivo no ecossistema da educação na área de STEM, principalmente na região da Amazônia, tá? Esse é um piloto, é um modelo que eu creio que, uma vez validado, e nos próximos 4 anos aí, a gente tem o programa até 2025, certamente é um programa com potencial de ser expandido para outras regiões, tá? Os nomes dos projetos são interessantes, só um detalhe, o Aranoa é o nome de uma árvore, tanto que o logozinho ele tem o símbolo de uma árvore, é uma árvore típica da Amazônia, tá? Ótimo, ótimo. Eu imagino que o que você falou do what you can, mas eu acho que não é do what you can't. Faz o que você não consegue fazer, ou faz isso, exatamente. Consegue fazer. Ok, so do what you can't. Ok, o meu accent não é tão bom. Não, nativo em inglês, então isso. A gente volta sobre um tema que para ambos, eu acho que o Shlomo também, ele colocou um ponto, uma luz sobre isso, de saber se vocês, então, no seu projeto, na sua atividade, Daniel, e você, Eduardo, vocês encontram realmente dificuldades para encontrar profissionais capacitados, porque isso, para mim, foi um comentário, quando você começou a mostrar aquelas cifras, Eduardo, sobre quem, e sobretudo sobre engenharia, e quem realmente termina, me deixa pensativo sobre isso.
Eu não sei o que você acha sobre esse tema. Eduardo, você quer primeiro ou depois Daniel? Sim, olhando a visão positiva desse cenário, né, se é que existe, o Brasil não é o único, né? Essa busca por capital humano capacitado e pronto para disponível, né, é uma busca mundial. E essa tendência ela vem aumentando e acelerando muito nos últimos anos. A má notícia é que talvez aqui no Brasil em especial a gente esteja perdendo oportunidade de tempo em evoluir mais rapidamente, incentivar mais rapidamente a formação e a especialização desses profissionais. Então, programas como o da Samsung e de outras empresas que investem diretamente na educação e na formação básica são de extrema importância e extrema relevância. E é uma questão de tempo, né? É um investimento que você faz agora, é um investimento de médio e longo prazo, mas ele necessariamente tem que ser feito agora, porque senão a gente está criando uma bomba relógio, porque daqui a 4 ou 5 anos, provavelmente, os bons poucos profissionais que vão se formar no país vão ser puxados para fora do nosso território. A fuga de cérebros que a gente já conhece muito sistemática em algumas universidades. Entendi. Daniel? Eu diria que esse é realmente um dos maiores problemas que a gente tem hoje, né, exatamente pelo fato de que existe uma busca de cérebros, né, fora do Brasil, né, muitas vezes o mercado é muito mais atrativo lá fora do que aqui dentro, e às vezes a gente está formando muita gente aqui para a pessoa simplesmente ir embora, né, isso é uma coisa bem triste, né. Agora, por outro lado, uma vez que eu estou dentro da universidade, eu gosto muito do profissional não qualificado, né? Porque eu posso treiná-lo também. Então isso é uma coisa muito importante. Eu só não quero que ele vá embora depois, né? Eu gostaria de dar para ele. Eu super te entendo, e agora, só em palavras de conclusão, e fazer meu próprio pitch, se a gente está com um empreendedor que está ouvindo a gente, que está assistindo nesse summit de educação, a minha própria empresa ajuda a preparar pitch de startup. Então, seria muito prazer ajudar Power Talk Brasil, em inglês ou português. Bom, gente, muitíssimo obrigado. Eu gostaria de agradecer realmente Daniel, Eduardo e Shlomo. Thank you very much indeed, Shlomo, also for participating. Gostaria de encerrar, mas antes de encerrar, de passar a palavra para Ariel, que vai fazer a conclusão agora do nosso painel, e mais uma vez, meus agradecimentos para todos. Ariel, a palavra é sua. Joia, obrigado, Richard. Então, quero dar um recado rápido, e antes de mais nada, agradecer aí o Daniel, o Eduardo, o Richard e o Shlomo, que não pôde estar, foi super legal esse painel. Vou dar um recado rápido, hoje à noite a gente tem ainda um painel para falar sobre os caminhos e competências do empreendedor de sucesso. É um painel super, super legal. Então, a gente está trazendo o Cláudio Bobrov, que é fundador da PUC, o Daniel Fuchs, que é head de inovação da Torá, e o Alexandre Frankel, que é o presidente do conselho da Vitacom e CEO da House. Então, eles vão estar falando sobre educação, né, sobre o caminho deles, são todos empreendedores de muito sucesso, e cruzando isso com a educação, né, os aprendizados que eles tiveram, o que eles puderam usar, o que eles tiveram que aprender. Então, às 18h30, a gente tem esse painel. Então, mais uma vez, obrigado para todos que participaram aí desse painel de agora, e até mais tarde. Presidente do Fundo Comunitário, e junto com o presidente da CIP, com o presidente da Hebraica, a gente teve a visão de criar um lugar que a gente pudesse ajudar o jovem a empreender.
o Mercas tem a missão de fomentar negócios. Como hub, o nosso trabalho é o de juntar as partes, auxiliando o empreendedor, do iniciante ao mais experiente, trazendo o investidor, que busca as melhores oportunidades de investimento em inovação, o mentor, que faz a interface com os empreendedores, trazendo sua experiência e conhecimento, o ambiente regulatório e o mercado de trabalho, que tornam tudo isso possível. Nós somos absolutamente comprometidos com a nossa missão. E é através de um evento como esse, que envolve inúmeros profissionais e junta educadores da rede pública, privada, da educação básica, universitária, startups e fornecedores, que vemos esse trabalho se realizar. Se você quer saber como o Mercas pode ajudar você ou sua empresa a se transformar através da inovação, junte-se a nós. Faça parte dessa rede de profissionais vibrantes que se ajuda e cresce a cada dia. Venha para o Mercas. Ações como essa do Mercas são muito importantes para juntar essas pessoas no mercado, juntar a inteligência, juntar todas as idades, juntar todo o repertório, para a gente poder acelerar negócios e ao mesmo tempo dar valor a outros negócios.